O que acontece quando você precisa escrever sobre um tema que você não conhece ou um tema que você não domina? E aí, senhoras e senhores, tudo bem? Danilo, aqui da Academia do Redator. Eu tô aqui para te ajudar a começar no mundo da redação e a ganhar dinheiro escrevendo para a internet, beleza? E no vídeo de hoje, como vocês viram, eu quero falar sobre a situação onde você precisa escrever sobre um assunto, sobre um tema que você não tem domínio, que você nunca escreveu, sabe? Algo que foge da sua alçada. É uma coisa que já aconteceu comigo algumas vezes, então eu vou compartilhar com vocês aqui o método Danilo de tentar superar esse obstáculo, beleza? Então, antes de explicar como é que eu faço para resolver isso, vamos dar uma contextualizada aqui, né? Primeiro que, se você é um redator que trabalha com agências, normalmente você vai passar por esse tipo de perrengue. Por quê? Porque a agência, ela vai mandando os textos para você. Ah, surgiu um cliente disso, um cliente daquilo, e você tem que se virar ali nos 30, entendeu? Então, se você trabalha com esse tipo de cliente, né, nesse formato, as chances são de que você pegue e precise lidar com esse problema. Por quê? Porque se você de repente opera da seguinte forma, eu trabalho pelo Workana, eu escolho os meus clientes de forma direta. Então, quando você vê uma proposta que não te agrada, que não, isso aqui eu não domino, não me sinto confortável, você simplesmente vai lá e não pega, né? Então essa acaba sendo a primeira opção de você evitar escrever sobre temas difíceis. Você simplesmente evita. Você olha e fala, não, essa proposta não me chama atenção, não gostei, não vou me candidatar, não vou escrever. Beleza, mas lembra que eu falei, isso só funciona o quê? Quando você trabalha escolhendo diretamente os seus clientes, tá? Tipo, eu tô no Orkana, eu tô fazendo prospecção direta na internet. Só funciona nesses casos. Nos momentos que você atua com uma agência, né, com intermediária, você tá meio que fadado a lidar com esse tipo de coisa. Então, às vezes, vai chegar um texto bomba para você de um tema difícil. No meu caso, o que eu já escrevi que eu considero assim mais difícil? Eu acho que foram 2 temas assim que se destacam na minha memória de dificuldade, que foram instrumentos de mensuração industrial e geradores elétricos. Então, para mim é difícil, principalmente porque eu tenho um histórico de humano, sabe? Não tenho muita proximidade com os temas de exatas, coisas mais assim técnicas. Então, para mim, acabou sendo um pouco mais difícil tentar superar essa barreira, né? Assim, como é que eu vou escrever sobre um tema técnico, sendo que eu nunca escrevi, sendo que eu nem conheço, eu nem sei como funciona um gerador. E claro que isso faz sentido, é assustador, mas depois de um tempo, depois que você pega as manhas, você começa a se sentir mais livre, mais solto, né? Para escrever sobre esses assuntos. Tanto que hoje eu escrevo sobre geradores com mais facilidade. Por quê? Porque eu sei onde eu pesquiso, eu sei como que eu coloco no texto ali para parecer interessante. Então, é simplesmente você superar esse primeiro obstáculo de, meu Deus, como é que eu faço a pesquisa? Como é que eu monto esse primeiro conteúdo? Então, beleza, eu vou exemplificar agora qual que é a minha rotina, o meu estilo de pesquisar coisas difíceis. E eu vou usar como exemplo um caso que eu precisei escrever sobre filtros de água, né? Como funcionam os filtros de água. Então, o primeiro passo, quando eu vou pegar um tema técnico, um tema mais difícil, que eu não estou acostumado, é simplesmente eu procuro em blogs especializados sobre o tema. Então eu vou procurar lá blogs sobre filtros de água, empresas que fabricam filtros de água. E eu vou buscar informação nesse site. Primeiro que blogs são ótimas fontes de referência, principalmente se a gente está falando de empresas específicas nesse assunto. Por exemplo, eu acabei de falar que eu procurei em blogs de fabricantes de filtros. Então, se eles tinham essa seção de blog, lá de informação, é muito possível que eu encontre as informações que eu estou precisando para escrever o meu conteúdo. Por quê? Porque eu também preciso falar sobre filtros de água. Então, nada mais justo do que procurar em quem entende, né? Falar com quem entende do assunto. Beleza, esse é o ponto 1. Eu procuro em blogs e sites especializados no tema que eu preciso escrever. Ok. Não achei nada aqui a nível Brasil. O que eu faço? Eu continuo nessa pesquisa de blogs e sites especializados, só que agora eu tento buscar em outro idioma, no caso, o inglês. Então eu vou lá, traduzo o filtro de água e começo a analisar os resultados. É muito provável que em inglês você encontre sim fontes, você encontre referências. Por quê? Porque o mercado internacional ele está nisso de produção de conteúdo há mais tempo. Tanto que você acha sobre praticamente qualquer coisa se você fizer uma pesquisa em inglês, se você fizer uma pesquisa em outro idioma. Então, para mim, isso acaba expandindo o número de opções que eu tenho para reunir as informações para criar o meu texto sobre um tema mais complexo. Beleza. Danilo, fiz isso, ainda não achei nada. Então, a dica que eu vou dar para vocês agora é uma técnica secreta, tá? Então, eu vejo pouca gente utilizar. Então eu vou ensinar aqui com você, mas você tem que usar com parcimônia, né? Com sabedoria. E eu quero adiantar também que ela funciona muito melhor quando você está trabalhando com uma agência, tá? Com um intermediário
que conversa lá com o cliente final que precisa do texto. Então, ó, atenção. A dica secreta para você conseguir escrever sobre temas mais técnicos é simplesmente você pedir ajuda. Sério, essa é a técnica. Não tem mistério. Se você não está encontrando referências, se você não está conseguindo juntar informações para escrever, por que você simplesmente não pede ajuda para a agência? Sabe o que vai acontecer? A agência vai falar com o cliente final vai te mandar alguma referência, algum documento, alguma pesquisa técnica. Sabe como eu sei disso? Porque eu peço ajuda para os meus clientes. Voltando para o caso dos filtros. Eu tava lá, busquei nos blogs, busquei em inglês. Eu falei, puta, ainda tá faltando alguma coisa. Pedi ajuda. O que a moça me mandou? Me mandou uma pasta no Google Drive com todos os recursos visuais, as pesquisas, os folhetos, falando sobre o quê? Sobre os filtros de água. Então, não tenha medo de perguntar, de pedir ajuda para o seu cliente. Muitas vezes ele está aí para te ajudar. Você só precisa o quê? Pedir, sabe? Ele não vai adivinhar. Nossa, será que o Danilo está precisando de ajuda? Não sei, ele não falou nada, então acho que não. Então, para com isso. Vai lá, pede ajuda. O pior que vai acontecer é o cara falar assim, não tenho nada, mas ó, pesquisa nesse site aqui, pesquisa nesse link aqui, sabe? Então, algum direcionamento ele vai te dar. E é assim que eu faço para pesquisar sobre temas mais difíceis. E daí, depois que você reúne as referências, aí não tem erro. Aí o processo de criação é bem parecido com o de sempre, sabe? Então não tem mistério nesse caso. Eu espero que você tenha entendido a minha linha de produção, né? No momento da pesquisa sobre temas complicados. Você vai lá, procura em referências nacionais, né? Especializadas. Não tem. Se você puder, procura em referências, então, internacionais. Não achei. Cara, vai lá e pede ajuda para o seu cliente. Pede ajuda para a agência, sabe? Não tenha vergonha, não tem nada errado em você pedir ajuda. Se você está fazendo isso, é porque você quer criar um conteúdo foda. Então ele vai entender. Não, realmente, se ele está pedindo ajuda, não é porque ele é incompetente. Não, porque ele quer a informação direto da fonte, né? Nada mais justo. E então, fica aí a recomendação. Da próxima vez que você precisar escrever, então você já sabe. Dá para evitar, se você estiver pegando clientes diretos, mas não, caiu no seu colo, o que você faz? Pode seguir isso que eu falei, beleza? Então espero que vocês tenham gostado. E se você não é inscrito, se inscreve no canal aqui para receber mais vídeos como esse, né? Para te ajudar a começar no mundo da redação freelance, né? E, ganhar dinheiro escrevendo para a internet, que também é muito interessante. E no mais, toda segunda e toda quinta-feira, vídeo novo para você aqui no canal, beleza? Então, te vejo no próximo vídeo e tchau, tchau.